Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 8 dicas para vocês arrasarem e irem muito bem nos testes TOEFL e IELTS. Duas provas de proficiência do inglês muito feitas no mundo inteiro. Bora lá! Antes de começar o vídeo, já não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque aqui tem muitas dicas de inglês, muitas dicas para você arrasar em inglês nesta vida. E baixa o meu e-book também, é um e-book gratuito que eu tenho, que se chama 10 Segredos para Falar Inglês. É só você clicar aqui no primeiro link da descrição e baixar gratuitamente. Bom, só explicando para quem não sabe, ou então para quem tem curiosidade de saber um pouco mais sobre essa prova, os testes TOEFL e IELTS são provas de proficiência da língua inglesa, então meio que para provar que você fala inglês de uma certa maneira, principalmente para você fazer universidade no exterior, fazer intercâmbio. Então é muito pedida essas duas provas, muito TOEFL para os Estados Unidos e muito IELTS para o restante do mundo, Europa e tudo mais. Elas são bem parecidas, acredito que o IELTS seja um pouquinho mais difícil, não sei, eu nunca fiz o IELTS, eu só fiz o TOEFL, eu fiz o IPT e já fiz também a prova de Cambridge, mas o IELTS eu nunca fiz, porém é bem parecida. Elas são bem parecidas entre si. How can you speak English? I went to Cambridge University. Bom, eu não vou explicar aqui o que é cada prova, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar linkado aqui. Pelo amor de Deus, esse vídeo é uma vergonha na minha vida, porque tem muito tempo. Oi gente, tudo bem? Hoje a dica é muito importante, é uma dica que eu acho que muita gente vai gostar, que é sobre o TOEFL. Como que é o TOEFL, Cíntia? O TOEFL, deu até enrolado na língua. Abafa algumas coisas que eu falo lá, umas besteiras, entendeu? Tudo bem, mas a informação tá correta, então é só vocês assistirem lá. Então no vídeo de hoje eu vou dar dicas práticas de como você ir bem na prova. Porque fazer uma prova é totalmente diferente de você saber falar inglês, tá? Ir bem na prova não tem necessariamente a ver com falar inglês bem. Você pode falar inglês muito bem e fazer uma bosta de prova, entendeu? Então, a prova tem a ver com saber fazer a prova. É tipo o Enem. Você pode saber muito sobre conhecimentos gerais, ser um ótimo aluno, mas se você não souber fazer a prova, você não vai conseguir entrar pra faculdade nenhuma. Então, você tem que saber fazer prova, tá? Now, let us begin our first day exam. Primeira dica é, faça a prova incansavelmente, todo dia. Se você quer muito passar naquela prova, e é uma prova que não é baratinha, eu não sei quanto tá hoje, mas é uns 200 e poucos dólares. $200? Really? Are you sure? Então você tem que se dedicar, você tem que se esforçar pra passar nesta bodega, nesta prova. Sim, se você tiver uma rotina de estudos, tá fazendo algum tipo de preparatório, não sei como tá sendo a sua preparação, ou como vai ser se você quer fazer um dia essa prova, mas faça as questões incansavelmente. A minha melhor dica é, como se estuda pra prova? Fazendo a prova. Faça a prova, faça a prova, faça a prova. Mas Cíntia, onde que eu faço essa prova? Onde que eu acho? Se você jogar no Google TOEFL Sample Test, que seria um teste modelo, né, uma prova, digamos assim, né? Você encontra no próprio site do TOEFL, você encontra as questões para você fazer de outras provas. Eles vendem livros também com várias provas de vários anos que eles têm. Então, você pode comprar o livro, você pode fazer algumas que tem disponível na internet e tem que fazer a prova. Fazer. Mas por que você vai fazer a prova incansavelmente? Primeiro, para você se acostumar com a prova e segundo, porque você encontra padrões. A prova tem padrões, assim como o Enem tem padrões, as provas de universidade têm padrões. Então, você vai sempre ver ali o que eles pedem. Eles meio que repetem o assunto que eles cobram, a maneira que eles cobram, então faça que você vai encontrar padrões e se familiarizar melhor com a prova. Standardized test, standardized test, standardized test. Segunda dica, domine o relógio. Não adianta você saber fazer a prova, mas não saber fazer no tempo. Não serve de nada, tá? Isso aí você vai jogar no lixo isso. Então você tem que saber fazer a prova no tempo. Não adianta, Cíntia, mas eu sei fazer essa questão. Você sabe fazer em 1 minuto? Não, então não serve. Para fazer a prova, você tem que fazer no tempo. Então por isso que também você fazer a prova incansavelmente é bom, porque você tem que se marcar no relógio, conseguir fazer aquela questão naquele tempo. Então faça a prova com tempo para você aprender a
usar esse tempo e dominar bem esse tempo que você tem. Terceira dica, que pode ser uma dica muito ruim para muitas pessoas, eu sei, mas domine gramática. Para você sair bem, principalmente na prova do TOEFL, você tem que dominar gramática, você tem que saber muito de gramática. Porque eu sei que para você saber falar inglês, você não necessariamente precisa saber muito de gramática. Assim como muitas pessoas falam português, mas não conseguem fazer uma prova de gramática da língua portuguesa. Acontece. Então você precisa dominar a gramática, porque tem muita questão de gramática, muita questão sobre preposition, conjunctions, adverbs, tudo sobre isso de gramática, estrutura, o que é uma preposição, o que é uma... Tem que saber sobre isso, tá? Infelizmente, porque eu adoro gramática, então pra mim assim é bom porque eu domino bem a gramática, mas você tem que dominar a gramática, tem que saber muito de gramática, sobre clauses, sobre tudo, ok? Então estude muita gramática. E quando você estiver fazendo a prova, você vai perceber o que você precisa saber de gramática. You've 8 more years of grammar school. Uma dica muito importante. Na parte do listening, que se eu não me engano tem todas essas provas, todos os TOEFLs, todo o IELTS, Cambridge, preste atenção no tempo de cada questão, mas aqui a dica é diferente sobre tempo. Tá fazendo uma questão de listening, você vai meio que acompanhando o listening de acordo com o áudio, né? O áudio tem o próprio tempo pra você responder e tal, ele mesmo que te dá o tempo. Acabou o tempo, tocou aquele que ele já vai para a próxima questão, vá para a próxima questão. Eu sei que é muito difícil, eu sei que só falta você pensar no negócio para poder terminar a questão, você não entendeu direito, você tá refletindo, não, calma aí que eu vou lembrar o que ela falou, só que aí ela já tá falando a próxima questão. O que vai acontecer? Você vai perder a questão que você não consegue lembrar o que ela falou e você vai perder a próxima, porque você já não tá ouvindo o que ela tá falando. Ou seja, você vai perder duas questões. Então o que é melhor? Acabou o tempo? Esquece aquela questão. Acabou. Mas Cíntia, era fácil, só precisava lembrar. Acabou. Não chora. Passa pra próxima. E aí você vai perder o quê? Uma questão. Você não vai perder duas. Se você ficar na teimosia, você vai perder duas questões. Toda vez que você fizer isso. Eu sei que é ruim, eu sei que é chato, eu sei que às vezes você saberia fazer aquela questão, você só precisa de mais 30 segundos, caramba. Mas não tem 30 segundos. Então você tem que move on. Move on é a palavra. Não fica agarrado nas questões. E também na parte de listening, quando você for fazendo as provas, você vai dominando isso um pouco melhor. Mas o que acontece? Eles não são bobos nem nada, não vão te dar resposta assim de mão beijada. Então o que acontece quando a gente está fazendo uma questão, digamos, na escola, no curso de inglês? Vem lá o listening, né? A conversa que vai ter, o textinho que a pessoa vai falar. E aí tem as alternativas A, B, C e D. O que ela falou vai ser provavelmente a alternativa. Então se ela não falou de carro, a alternativa não é carro. Se ela não falou de ônibus, a alternativa não é. Se ela falou de avião, então essa é a alternativa. Mas nas provas, o que acontece? Eles vão falar de tudo. It's not fair. Tá falando sobre meio de transporte. Aí a pergunta é, qual é o meio de transporte que ela utilizou para ir para tal lugar? Aí tem lá carro, avião, bicicleta e jegue. Aí, o que acontece? No áudio, a pessoa vai falar o nome de todos os meios de transporte. Por quê? Porque eles não são bobos nem nada, não vão te dar isso de mão beijada. Então o que vai acontecer? Você vai ouvir todas essas palavras, mas você tem que entender o contexto, porque ela pode usar a bicicleta para falar que ela queria muito de bicicleta, mas a bicicleta dela quebrou. E aí ela teve que recorrer ao carro. Mas o carro, na verdade, estava emprestado com a amiga. Então, ela precisou ir de jegue. Entendeu? Então, você vê, ela vai go through, ela vai falar todas as palavras, mas não necessariamente aquela falar é a resposta, porque vão ser todas. Entende? Você vai ter que entender o contexto e não só ouvir palavras soltas. Por isso que é muito bom praticar. Próxima dica é leia muito texto. E é uma dica que, se eu pudesse voltar atrás, eu faria isso diferente. Eu nunca fui de ler muito, né? Há pouco tempo que eu comecei a, gostar mais de ler e leio bastante. Mas quando eu fiz essas provas há muito tempo, eu não lia. E leitura é uma coisa que, se você não está acostumado, te cansa muito. Então, se você pegar um parágrafo pra ler, mas você não lê nada, você vai ficar, ai, cansei. Hoje não consigo mais pensar em nada, porque eu li um parágrafo. É basicamente isso, né, a produção? A produção não lê, tá? É basicamente isso. Obrigado. E eu lembro de quando eu não lia nada. Era assim, era exatamente assim. Você, cansa muito. Então, leia muita coisa, de preferência em inglês, né? Porque quando você for ler aqueles textos da prova, você não vai se sentir exausto e cansado e derrotado pelos textos. Oh, mommy!
e você vai ler muito mais rápido. Quanto mais você lê, mais velocidade você tem na leitura. Isso vai te ajudar muito na prova, porque, se eu não me engano, eu não sei em todas as provas, mas no TOEFL que eu fiz, tinham 4 textos, digamos, grandes assim, né, sei lá, de 20 a 30 linhas. Na parte do writing, na parte de você escrever, você vai ter que escrever, sei lá, uma redação, aí o assunto aí depende aí da sua prova, né? Explore bastante a linguagem um pouco mais rebuscada. Quando eu falo rebuscada, não é necessariamente uma linguagem formal. Eles não querem que você seja super formal, esteja escrevendo com as palavras muito mirabolantes. Não. Mas use uma linguagem mais rebuscada. É mais ou menos a mesma coisa que você faria numa prova de vestibular. Você não vai escrever igual você tá mandando uma carta pra sua mãe, ou um WhatsApp pra sua mãe. Ou você também não vai escrever igual um contrato pra um advogado, né? Você vai ali no meio termo. Mas você tem que usar umas preposições, tem que usar ali um por outro lado, portanto. É uma coisa que a gente não fala no dia a dia. Portanto, John. Não falo isso no dia a dia. Mas é importante você usar para a pessoa que vai corrigir sua redação ver que você domina a linguagem um pouco mais rebuscada se for preciso, sabe? E se você domina a linguagem mais rebuscada, provavelmente você domina a básica, sabe? Essa é a linha de raciocínio. Sabe? Comece os parágrafos on the other hand, entendeu? Vai dar uma rebuscada na bagaça aí. E se você tiver um professor para corrigir pelo menos suas redações, quando você estiver estudando para essa prova, ótimo, de preferência, muito bom. Mas que tipo de resposta é essa? O tipo que você arruma quando tem uma doida gritando com você. E também na sua prova de speaking, na minha prova do Cambridge, teve speaking. No do TOEFL, que eu fiz, não teve, mas tem um outro TOEFL que tem speaking. É a mesma coisa. Use uma linguagem um pouco mais rebuscada, porém pro speaking, óbvio. E tudo isso, gente, principalmente essa parte de speaking e writing, eu recomendo muito vocês terem um professor pra te guiar, porque não é muito, digamos, simples estudar isso sozinho, sabe? Quando eu estudei pra prova do Cambridge, eu tive um professor, então isso me ajudou muito. Então a parte do speaking, não fale só, I like. Não use I like toda hora. I believe. I truly recommend. Eu até lembro até agora das frases que eu usava. Então, se você usar só I like, mesmo que você saiba usar outra coisa, mas na hora você só usou I like, a pessoa que tá te avaliando não tem como saber que você sabe outra coisa. Ela vai, achar que você só sabe falar I like. E aí não vai te dar uma nota muito boa. Então, dê uma rebuscada também nessa parte do speaking. Deixa aqui nos comentários se você já fez alguma dessas provas de proficiência, se você vai fazer, e me diz principalmente se essas dicas te ajudaram, se foram essenciais pra você. Me fala por que você quer fazer essa prova também. É pra uma universidade, pra um intercâmbio, pra alguma coisa da sua faculdade aqui no Brasil. Me conta aqui nos comentários, tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!